Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão em temporada especial, né? Mas a gente não deixa de levar a todos os nossos ouvintes e telespectadores da multiplataforma Tati um conteúdo interessante, sempre uma entrevista toda semana, falando de um tema, falando de um assunto de interesse da nossa comunidade, especialmente de Ribeirão Preto, né? E desta vez, nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui, no nosso Conexões Ribeirão, a querida professora Carla Lopes. Ela que é pedagoga, né, professora e atualmente é a gestora de uma das nossas escolas municipais. Justamente uma escola que eu tenho por ela tanto carinho, né? Porque já passei por lá também como diretor há anos atrás. A Escola Municipal Neuza Michelucci Marzola. Bem-vinda, Carla. Bem, muito obrigada, Lages, pelo seu convite. De verdade, foi uma honra, porque, como te disse, acho que Ribeirão tem gestores maravilhosos, mas eu não deixo de ficar agraciada pelo seu convite, porque realmente para mim é uma honra, ainda mais ser entrevistada por alguém que foi ex-diretor do Neuza Michelucci Marzola. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, querida, a sua vinda, a sua disponibilidade, né? Nesse período tão difícil, né, Carla, que a gente está atravessando aí da pandemia. Verdade. Com essa questão das escolas aí praticamente fechadas, com métodos, né, e caminhos alternativos para não deixar a coisa parar de vez, né? Mas a gente vai ter um bom papo aqui hoje, né? Sobre gestão democrática da escola, enfim, sobre essa labuta do chão da escola que você hoje está conhecendo e está lidando muito bem, né? Bem-vindo, então, tá? Muito obrigada. Ô, cara, quando você nos mandou aí o seu mini currículo, né? Eu observei uma coisa, que você fez o seu ensino fundamental lá no Pedreira. Isso. Não é isso? E depois, você, afinal de contas, passou como professor ou como gestora, enfim, por várias escolas daquela região ali, da Vila Virgínia, do Parque Ribeirão Preto, né? Afinal, você, a família sua daquela região também, você cresceu, viveu por ali, é isso? Exatamente isso. Eu moro na Vila Virgínia há 43 anos, tenho um sonho quase que histórico com esse bairro, porque, na verdade, o meu avô ajudou com muitas coisas aqui, a carrear água, a casa dele serviu de sede, como uma sede cultural, e, na verdade, eu misturei um pouco da minha profissão com esse sonho que o meu avô já trouxe há muitos anos para cá. Eu queria perpetuar um pouquinho disso tudo que ele viveu e também ser uma ponte para as pessoas, assim como ele foi. Então, a predileção pela escola pública tem muito a ver com a história da minha família. Exatamente. E com a vida daquela região ali da cidade, né? Sim, especificamente com a Vila Virgínia. Me chamou muita atenção, porque eu também, né, na minha dedicação aí à escola pública, eu acabei escolhendo aquela região da cidade, né? Desde quando eu... De alguma forma a gente se encontrou. Mesmo que sem querer nesses espaços, verdade, a gente já vem se esbarrando de pouquinho em pouquinho nesses espaços. É uma área periférica, muitas vezes algumas pessoas fugiriam delas, mas na verdade a gente tem enfrentado essa batalha, né, Lages? É a região da família da minha esposa, então quando eu fui, por exemplo, entrar na rede municipal, uma das escolas que eu ingressei foi lá no CEMEI, né? Ah, que bacana, é aqui do ladinho. No CEMEI 4, o antigo CEMEI 4, né? Professor Romualdo hoje. E depois também eu tive, né, lá embaixo, na professora Vilhena de Moraes, como professor, né? Depois eu estive no Neuza Michelucci, há mais tempo, e mais recentemente no Glete de Alcântara. Me parece que você também foi professora lá, né? Fui professora, também lecionei lá algumas vezes. Então, assim, esse encontro é muito bacana, porque você tem as mesmas bases praticamente que eu, com muito mais história, lógico, mas as lutas são iguais. A luta pela escola pública, numa região que a gente escolheu, vamos dizer assim, estar e ficar. Então, isso é muito gostoso nessa trajetória toda. É gratificante. Gratificante, sem dúvida.
Ô, Carla, eu iria te fazer uma primeira pergunta, né? Assim, e de certa forma você até já sinalizou aí a resposta nesse papo inicial aqui, né? O que é hoje ser gestora de uma escola pública da periferia, né? Assim, enfrentando esses problemas que a gente sabe que a periferia nos apresenta, né? É muito sacrifício, é aquela labuta, né, assim, diária. Como é que você, e parece que você escolheu isso aí também, né? Uma escolha até de vida, uma opção de vida. Como é que é Isso estar numa escola pública de periferia, Carla? é verdade. Eu sempre desejei ser diretora de escola. Isso desde a minha formação do magistério, era uma meta que eu tinha mesmo pessoal e profissional. E ser gestor hoje de escola pública não é uma situação fácil, né? A gente enfrenta inúmeras batalhas social, financeira, pedagógica, profissional, né? Eu acho que ser professor e gestor em escola pública não é tão fácil lidar. Uma, porque a gente, como você disse, a gente demanda uma situação de escolas periféricas, né? E trabalhar, principalmente com essa questão social das comunidades que estão envolvidas nessa escola, eu acho que é a nossa primeira missão como gestor. Então, ela não é muito fácil. Então, assim, eu acho que é um desafio contínuo, constante, e que a gente precisa ter, além de muita fé, muito objetivo. A gente tem que entender que realmente é uma missão que precisa ser cumprida e que precisam ser superados esses obstáculos. Ô, Carla, eu voltaria um pouco na questão da formação do gestor, né, ou da gestora escolar. Eu queria te perguntar o seguinte: você fez um curso de pedagogia. Lá no curso de pedagogia, você aprendeu tudo que você precisou utilizar depois na gestão da escola? Como é que foi isso, hein? A gente tem um semestre exclusivo para gestão escolar, mas ele realmente não é o suficiente. Além dessa parte da pedagogia, eu ainda fiz mais 2 cursos, um de pós-graduação em gestão escolar e outro de pós-graduação em educação empreendedora, que também é um ramo da gestão. Então, na verdade, eu fui me especializar em gestão antes mesmo de pleitear uma vaga, né? Então, assim, realmente é algo que a gente precisa estudar e trazer da teoria para a prática com muita consciência, né? Porque às vezes acha, é só fazer um curso. Não, a gente tem que entender exatamente como que você aplica todo esse conhecimento dentro da escola. E aí, paralelamente aos cursos que eu fui fazendo, eu fui desenhando dentro da minha cabeça o que realmente eu gostaria dentro de uma escola pública. Quais os gestores me serviram de exemplos, tanto positivamente quanto negativamente. O que eu não queria reproduzir. Esse foi a principal questão que eu carreguei nesse tempo todo na minha cabeça até me tornar gestora. Então, eu observava muita prática de gestores das escolas por onde eu passei. O que eu gostava, o que eu não gostava, isso me ajudou bastante a clarear e a pensar nesse formato de gestão que tem hoje no Nilsa. Ô, Carla, mas assim, a gente percebe que quando se fala em gestão escolar, eu acho que tem alguma coisa que vem da própria pessoa, né? É meio inato, né? Faz parte assim do DNA. Você não vai aprender aquilo na faculdade, no curso de pedagogia, né? Eu estou falando da questão de liderança. Eu acho assim que uma das qualidades mais importantes, né, da gestão escolar é justamente a liderança. Sim. E às vezes essa liderança ela precisa ser uma liderança acatada, aceitada, bem recepcionada na escola, né? É o que a gente chama de liderança ou de gestão democrática da escola, né? Como é que você vê isso hoje dentro da nossa rede municipal de ensino, né? A gestão democrática da escola. E aí já vou te fazer uma pergunta assim, meio até capciosa. Você é a favor ou não, por exemplo, da diretora da escola, do diretor da escola ser escolhido pela comunidade escolar e não simplesmente ser nomeado ali, né, pelo gestor superior, secretário, prefeito, etc. Como é que você se coloca nessa questão? É uma questão bastante polêmica para a maioria dos diretores, vou dizer assim, né? Porque é um ponto que todo mundo fica, mas como que eu vou ser eleito por outro? Eu sou super a favor. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade para ver se a gente é viável ou não para a comunidade e aceitar isso com muita tranquilidade e transparência. Os processos democráticos, eles precisam urgentemente serem discutidos dentro do âmbito escolar, principalmente. Eu acho que em outras esferas também, mas a escola tem que oferecer esse tipo de debate. Senão a gente não tem crescimento mesmo.
Então, eu sou, sim, a favor da escolha do diretor feita pela própria comunidade, porque quando é feito pela própria comunidade, a gestão tem 100% de sucesso, podemos dizer assim, porque a gente tem as pessoas opinando, dizendo de verdade o que pensam, o que querem, quais são os seus anseios, de uma forma autêntica. Quando não é uma escolha da própria comunidade, as pessoas ficam com um pouco de dedos nisso tudo, né? Ah, eu faço, eu não faço, eu tenho medo de agir porque eu tenho medo de ir contra quem me escolheu, mas se eu também não agir, eu estou lutando contra a minha comunidade. Então, assim, a escolha do gestor, ela tem que ser democrática, para que a escola tenha subjetividade e autenticidade. Na verdade, ela precisa ter vida. Então, assim, eu vou ser sincera, a minha escolha não foi feita pela comunidade. Na verdade, quem escolheu que eu ficasse como diretora da escola foi a antiga diretora, a ex-diretora, né? Mas a comunidade aceitou muito bem, porque eu já vinha tendo muito contato com eles, né? E eles, na verdade, validaram toda essa questão. Não só a comunidade, como os professores que estavam na escola na época, eles validaram. Então, mais importante do que a escolha deles, na verdade, para mim, foi a validação dos meus colegas de trabalho e também dessa comunidade que até hoje está lá comigo e me apoia. E nesse ponto que eu vejo que a gestão democrática ela é essencial. A gente precisa ter uma liderança, né? A gente precisa ter uma liderança não no sentido de guiar as pessoas como uma ovelhinha, não é isso, mas no sentido de dizer para elas com muita clareza qual seria o melhor caminho dessa escola. E a gente faz isso muito abertamente no Neus, a gente joga limpo mesmo, e eu acho que é isso que, assim, de certa forma, facilita muito o meu trabalho, facilita muito a minha rotina, e me dá esse vínculo que de verdade me deixa muito feliz. Ô, Carla, e é importante lembrar, inclusive, que quando se fala em gestão democrática da escola, a gente não está se referindo somente ao papel do gestor ou da gestora, né? Tem, por exemplo, o conselho escolar, o conselho de escola, né? Afinal, como é que você lida com o conselho de escola, né? Porque até um tempo atrás a gente percebia assim, na rede estadual, por exemplo, eu senti muito isso quando eu cheguei lá também como diretor, né? Que às vezes o conselho se reunia só pro forma, para poder assinar uma ata, enfim, né? E hoje eu percebo, principalmente na rede municipal, mas na estadual também, que as coisas já estão tomando uma certa desenvoltura em termos assim do conselho se reunir com frequência, decisões mais importantes, né, para a escola passam pelo conselho. Você vê dessa maneira também? Como é que está? Veja, a gente, graças a Deus, teve uma mudança muito grande em relação aos conselhos escolares. Eles têm sido mais respeitados, mais participativos, e essa é a função também do gestor dentro da escola, incentivar e fortalecer esses conselhos. Eu digo que ali no Neuza nós somos muito felizes, porque além do conselho de escola, nós temos um conselho de pais, que é um conselho paralelo ao conselho de escola, de mães que resolveram se reunir num movimento próprio, para ajudar o nosso conselho a pensar outras formas. Essas mães e pais desse conselho paralelo foram essenciais para nós no ano passado, nas conquistas da escola, são pessoas muito atuantes, então, assim, a participação de um conselho dentro de uma escola, ele é primordial, vou dizer até que em alguns momentos, muitos e muitos momentos, ele até supera a situação do gestor. Por quê? Porque ele tem muita autenticidade para dizer de cada cantinho dentro da escola, de cada ação que nós vamos fazer. Então, esse debate franco e sincero que a gente conseguiu com os pais, com os alunos, para nós é a nossa régua. Ela mede as nossas ações, ela nos ajuda nas nossas conquistas, e não é um conselho que fica parado, ele é um conselho atuante mesmo. Ele vai para assembleias, ele vai para cá, vai para lá, nos acompanha nas reuniões da Secretaria da Educação. Então, assim, é um conselho que realmente ele é vivo, ele ocupou o lugar dele de direito. Então, assim, eu acho que todas as escolas devem lutar por um bom conselho, que de verdade faça diferença na comunidade escolar onde esteja. Então, eu acho que para o diretor não existe coisa mais confortável do que ter um bom conselho, um conselho atuante. Carla, agora a gente queria falar um pouco mais assim do dia a dia, né, do chão da escola mesmo, né? Afinal, a gente sabe que até um tempo atrás estava muito na mídia, inclusive, né, a questão da violência no espaço escolar. Isso. Lá no Neuza, você ainda lida com problemas desse tipo? De vez em quando aparece alguma coisa assim que às vezes sai do controle, quase sai fora do controle ali da escola. Como é que você lida com essa questão que eu acho que reduziu muito nos últimos anos, mas, afinal, a escola é reflexo da sociedade, né?
e nós sabemos que a gente vive numa sociedade violenta, né, cara? Verdade. A gente tinha, sim, algumas questões, bem logo no início da gestão, a gente ainda tinha algumas questões pontuais relacionadas à violência, mas eu acho que a gente tem que ter estar muito certo daquilo que a gente quer para uma escola pública. E a escola tem que saber acionar os mecanismos que lhes são de direito no momento certo. Então, uma boa parceria com o Conselho Tutelar, com a assistência social, com a promotoria, isso ajuda muito a escola a lidar com essas questões de violência e vulnerabilidade. Então, isso abaixou em número significativo dentro da escola. Trazer os pais também para um diálogo acolhedor, mostrar quais são as intenções da escola, mostrar que o que a gente quer é uma escola pública de qualidade para o bem do próprio filho dele, também ajudou muito a escola. Então, esse bate-papo franco, aberto, as medidas no momento correto e adequado, ajudou muito. Hoje nós temos uma escola que tem 0 pichações pelo espaço interior. Dentro das salas de aula também, nós não temos pichações. Essas questões relacionadas à violência dentro do espaço físico também, podemos dizer que a gente zerou com elas. A gente tem um ou outro caso pontual, mas todos são possíveis de serem resolvidos. Então, assim, a escola cresceu não só em questões pedagógicas, ela cresceu, inclusive, nesse olhar em cima do aluno, vulnerabilidade, o aluno com violência, tanto em casa quanto dentro da própria escola. Então, são questões que a gente dialoga sempre com o grupo. É um grupo que, praticamente, com metade de professores que foram também renovados ali. Então, assim, é uma equipe, eu gosto de dizer isso para todo mundo. Nós não somos uma equipe, nós somos uma família. Lá eu tenho professores e funcionários que apoiam o tempo todo a gestão e apoiam o tempo todo o aluno. Então, eles se sentem muito confortáveis. A gente já teve uma época dos alunos irem embora da escola. Hoje nós estamos tendo, graças a Deus, uma época excelente que eles estão retornando. Então, acho que esse é um reflexo de um grupo que tem pensado no aluno o tempo todo. Ô Carla, e outra coisa, quando você falou assim que você passou por uma época que os alunos queriam ir embora da escola, né? É verdade. Agora, eu passei por isso também lá no GLET, né, quando eu fui diretor lá da escola. Teve uma época lá que a gente estava com um problema sério, quando os alunos não queriam ir embora da escola. Não é? Aí a gente fica muito feliz, porque a gente entende o nosso papel na escola, é verdade. Isso é muito bom. Quando eles não querem ir embora, é porque a gente começou a entender esse menino e realmente começou a ser uma fonte de acolhimento. Então, realmente, Lages, isso é muito bom. É ótimo, né? Ótimo. Agora, é claro, né, a escola também tem a sua função, a sua competência, o seu papel, né? Quando eles não querem, muitas vezes, ir embora da escola, porque a escola é um espaço agradável, né? Um espaço aconchegante, as amizades, os namoricos, enfim, né? Isso. E a relação legal também com os professores, professoras, direção, funcionários, etc. Né? Agora, a escola tem também que oferecer, né, na sua parte pedagógica, oferecer uma programação, oferecer, afinal de contas, um serviço previsto na legislação, né? Isso. E aí vem aquela questão também que às vezes preocupa muito o gestor, né? Ou a gestora, o rendimento escolar. Nesses últimos 4 anos que você pôde lidar com todas essas nuances aí da escola, como é que você observou a questão do rendimento escolar? Quais as dificuldades, quais os desafios para que os alunos tenham esse bom rendimento? Olha, você tocou num ponto bem delicado, mas que eu gosto de falar. Quando cheguei na gestão da escola, a minha primeira pergunta foi: o que fazer para trazer a comunidade dentro da escola? E hoje a minha segunda pergunta é: como manter essa comunidade dentro da escola? Então, assim, a gente precisou primeiro fazer um trabalho bastante social. A gente precisou esquecer um pouco os índices que existem por aí, porque nós somos seres humanos, nós não somos só números. Então, eu precisei esquecer um pouquinho essa questão de DEB, de pontuação, isso e aquilo. Vamos tratar da questão social. O que nós podemos fazer para acolher os nossos alunos? A equipe entendeu isso muito bem, nós formatamos algumas questões pedagógicas que a gente pudesse desenhar realmente o perfil do Neuza, investimos em simulado, em sala ambiente, em aulões, no quais, inclusive, você nos ajudou e nos felicitou. Então, a gente... Tem um aperto que você não imagina. Né?
assim, numa dinâmica um pouco diferente daquilo que ocorria, né? Vamos para o entorno da escola, fazer passeios, investimos em passeios pedagógicos em São Paulo, por exemplo, com as turmas dos sextos anos. Então, houve um investimento social da escola em tudo isso. E aí a gente largou, mais ou menos por um ano aí, esses números de lado. Vamos viver o corpo a corpo com os meninos. E aí começou a dar certo. Porque a gente precisava se conhecer, a gente precisava levantar o histórico do Neuza e entender por que, quantos e quantos anos nós ficamos abaixo do IDEB, quantos e quantos anos foi de luta para se chegar no IDEB. Então, assim, é uma conquista que não demora, não é rápida, ela demora um pouco, porque você precisa entender quem veio antes, os esforços de todo mundo, e foi isso que a gente foi fazer. Nós fomos estudar a história do Neuza, estudar quem eram os alunos que eram ali antigamente. Isso foi muito importante, porque nós descobrimos famílias que já estavam conosco há muito tempo. E elas tinham muito orgulho daquilo tudo, só que estava adormecido. Então foi preciso resgatar a história da escola, esse sentido de pertencimento, mas só que para isso nós tivemos, sinceramente, que esquecer um pouco essa questão de números. E deu super certo, porque a hora que a família entendeu isso, ela nos apoiou. Então, a família hoje sabe que não é só uma questão de vestibular, é uma questão também de estar presente na vida, lutar pela vida e com muita garra e coragem. Então, eles nos apoiam. Hoje nós temos voluntários de pintura, de jardim. Então, acho que isso fortalece muito. Eu brinco muito com os professores que eu acho que gestão não é estar acima dos professores, é o contrário, é numa escadaria você está no degrau de baixo, começar a olhar as coisas por baixo para entender todo esse sistema. Então, foi mais ou menos essa lição de casa que nós tivemos que fazer. O Carla, e você falou aí na questão assim de levar em conta, valorizar e compreender, né, o histórico, ou seja, o que se passou antes. E aí a gente chama atenção para o fato de que o Neuza é uma das mais antigas escolas municipais, né? Pelo menos a escola, o ensino fundamental, né? E, enfim, esse período da educação básica me parece que é a segunda mais antiga escola da rede. É o Mouzinho e depois o Neuza, que teve um início lá na escola, me parece, em Ajunqueira, na Vila Tibério, até que fosse construída a sede, né, própria no Jardim Centenário. Né? Isso. Eu só queria ressaltar essa questão, que o histórico, quer dizer, se você compreende a história de uma comunidade, você tem ferramentas mais eficazes para entender, compreender também o seu presente, a sua realidade hoje, né? Exatamente isso, e faz toda a diferença, porque quando você traz esse histórico para as reuniões, para dialogar com os alunos, com os professores, eles conseguem compreender esse sentido de pertencimento que a escola quer buscar com a comunidade, e realmente faz mais sentido ensinar para esses meninos nessa situação. Então, levantar todo esse histórico de luta que o Neuza tem desde 42 anos atrás, não é para pouca coisa, mas era importante para esse momento que a gente estava vivendo, e está sendo muito importante nos dias de hoje. O ano retrasado, por exemplo, a gente fez uma excursão pelo bairro com os alunos, lembrando de todas essas conquistas. Então, acho que, nesse sentido, a gestão tem muito a fazer ainda. A gente precisa pôr o pé no chão, precisa conhecer a vida dessas pessoas, a construção de cada diretor que passou por dentro dessa unidade escolar, e ver o que cada um pode contribuir e fazer de melhor para esses alunos, para essas famílias. Então, esse é um papel que eu acho, assim, fundamental para a gestão em si. É compreender o propósito de cada um e abraçar esses propósitos para toda a comunidade. Eu falo que foi muito feliz para nós, porque o retorno foi imenso. E outra coisa, né, quando você ressalta aí que no primeiro ano de sua gestão você focou mais na questão social do que na questão também dos números, das estatísticas, enfim, né? E aí eu me lembro, né? Inclusive foi no Neuza, né? Uma experiência curtíssima que a gente teve lá com o projeto de uma rádio comunitária que você deve já ter ouvido falar. Como é que foi bem recebido pelas famílias, pelos alunos, né? A molecada não ia mais para a rua, tinha pai e mãe de aluno que chegavam, que legal, o meu filho não vai para a rua mais, ele fica em casa ouvindo a rádio. E isso é bom. Até hoje, quando a gente posta alguma coisa na página da escola, a gente ainda tem alguns ex-alunos que entram e falam, eu sou da época da rádio, sou da época da... vão citando N coisa. Olha, eu sou da época da diretora
tal, e eles vão citando. Então, assim, tem N situações, por isso que eu digo, a escola tem muita história para contar. E toda escola que tem uma história para contar, tem uma lição para ensinar. Por isso que a gente precisa respeitar esse histórico escolar. Sem isso, uma escola não ganha rumo, não ganha sentido. Então, eles se sentem muito abraçados por isso. Ô, Carla, engraçado, né? Isso que você falou aí, né? A rádio, não sei o que e tal. Projetos, né? Eu acho que a escola ela tem que trabalhar com projetos. Não pode ser aquela mesmice, né? Sai dia entre dia, só aula, presença, aquela aula batidona, né? Que não tem nenhuma diferença uma da outra, que não tem alguma coisa que desperta mais interesse, né? E aí eu lembro, né? A gente teve recentemente aí no Neuza Michelucci com um aulão sobre história de Ribeirão Preto, né? E eu passei apertado aquele dia, né? Me fala um pouquinho desse projeto do aulão que acontece de vez em quando lá na escola do Neuza, vai. Esse aulão é super bacana, ele uniu a escola de ponta a ponta, porque a gente parou de segmentar, é só o período da tarde, depois é só o período da manhã, a gente resolveu trazer a escola toda para um projeto coletivo. Então, o aulão surgiu na intenção de tirar um pouco essas barreiras, de que um período é diferente do outro. Então, são aulas de textos genéricos, mas importantes para o conhecimento do aluno, e aí a gente traz pessoas, convidados especiais como você, como a Cidinha também, que já esteve lá, como o professor Puntel, que podem dizer um pouquinho dessa trajetória entre o estudo e o lado profissional, e que pode acrescentar na vida dos nossos alunos. Então, geralmente, no nosso pátio, fica uma média de quase 300 alunos assistindo esses aulões que vocês nos possibilitam, mas que realmente deu toda a diferenciação para a escola, porque eles puderam trocar um pouco essa energia entre eles, e, lógico, aprender sempre, que é muito importante. Agradeço, viu, Lages? Tô agradecido. Carla, agora a gente não podia terminar essa entrevista sem falar no momento que a gente está vivendo aí da pandemia, né? Como é que você está encarando isso e como é que vocês estão lá no Neuza Michelucci Marzola lidando com essa questão e lidando com essa necessidade de manter viva a chama do aprendizado, a chama do conhecimento, enfim, né? Mesmo com todas essas dificuldades e desafios, o que vocês têm feito lá em termos ainda, em termos desse projeto de ensino-aprendizagem? Como é que você está se virando lá, Carla? Quase um malabarismo, quase um malabarismo. Fazendo o menino pelo WhatsApp, pelo grupo do Facebook, pelo Google Classroom, a gente está se virando como pode. Até carro de som a gente já investiu para não perder esse vínculo. Tem sido uma força-tarefa. Nos entristece as discrepâncias sociais. Lógico, a gente, como gestor, jamais vai deixar de olhar isso, porque tem alunos que a gente ainda não alcançou. Então, é muito triste a gente querer buscar esse menino e não conseguir. Mas, assim, por um outro lado, eu falo que, para mim, particularmente, no primeiro mês foi difícil, mas agora eu estou um pouco mais confortada, porque a gente colocou alguns projetos para ir tocando, né? E também a gente tem a oportunidade de estar nos grupos de WhatsApp junto com os alunos. Então, eu estou gestora e professora ao mesmo tempo. Isso tem me feito muito feliz nesse momento, eu agradeço até. Mas, realmente, a pandemia revelou muitas faces que a escola, inclusive, precisa discutir mais a fundo, né? Eu acho que isso é a principal reflexão que nós, gestores, vamos fazer nesse momento. Quando você fala aí, por exemplo, que nesse período difícil aí, vocês não conseguiram alcançar todos os alunos, né? Mas é uma percentagem grande ainda? Como é que está essa questão, assim, social? Dos alunos. Eu acredito que ainda é para nós. A gente está com uma média de 40% de alunos que ainda não foram alcançados. Para nós é sofrível, e eu considero muito grande ainda. Muito grande, sem dúvida. Nossa. A gente vê isso ainda com tristeza. Lógico que isso se refere à escola toda, mas é uma porcentagem muito grande. Nossa, que alegria a gente poder entrar aqui, conversar nesse papo tão tranquilo, né? Atual gestora da escola Neuza Michelucci Marzola, né? Nossa, para mim foi uma alegria e uma quase que, né, olha, uma recompensa, assim, né, de estar... Para mim também, pode ter certeza. Uma escola tão querida, né, foi lá que eu conheci a Cláudia, minha esposa, que estamos casados hoje, né, enfim, lá que a gente fez muitas boas amizades e que agora tem uma gestora tão decidida, tão aguerrida como você, né? Parabéns, viu? Obrigada, viu? Obrigada.
E realmente para mim foi um prazer enorme, porque a gente está sempre pronto a aprender. E aprender com quem já passou por lá é melhor ainda, viu? Então, te agradeço por essa chance. Eu que agradeço muito, Carla. E aqui nós encerramos, então, chamando vocês para a próxima semana, com mais um programa, com mais uma entrevista, com mais um convidado todo especial. E vamos que vamos, né? Até lá!